Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Galera, essa semana videozinho saindo atrasado, peço desculpas, era para ter saído ontem, mas tá saindo agora à tarde. E pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa força de atrito, certo? Na semana passada, na verdade, a gente já começou a falar sobre força de atrito, mas eu não entrei em todos os detalhes que eu gostaria e nem trabalhei com todos os estímulos de exercício sobre o assunto. Então, essa semana, duas aulas. Uma sobre a parte teórica e outra sobre a aplicação, certo? Então, tem semanas que a gente junta já a aplicação com a parte teórica, quando o conteúdo ele é mais exercício mesmo. Então, essa semana não, 2 videozinhos, beleza? Então, galera, a gente vai começar a falar sobre a força de atrito e eu preciso recapitular algumas coisinhas pra vocês sobre essa força de atrito, beleza? Se você tá acompanhando a nossa série, não deixe de dar seu like, por favor. Então, vamos lá, galera. Ó, a ideia da força de atrito é muito importante, porque essa força, ela sempre vai se opor ao sentido do movimento, tá? Sempre se opor ao sentido do movimento. Mas, galera, não é se opor somente ao sentido do movimento, é se opor ao sentido do movimento relativo entre as superfícies. Relativo, certo? E eu já vou explicar para vocês sobre isso. Por que que é importante esse movimento relativo, ok? Então, galera, quando a gente fala da força de atrito, a primeira coisa que a gente tem que entender é da onde que se origina propriamente essa força, né, galera? E a gente já viu isso, né? A força de atrito, ela é fruto das irregularidades que vocês têm nas superfícies. Então, se você olhasse para essa superfície aqui, bem de perto, com um microscópio bem pertinho, você ia perceber que as duas superfícies, elas não são superfícies perfeitamente lisas, elas são superfícies irregulares. E essas irregularidades, elas vão nos proporcionar a ideia da força de atrito em si, certo? Só irá existir essa força por conta dessas irregularidades, beleza? E claro, a gente vai ver que essa força ela também vai depender do quê? Da força de contato entre esses caras. Por quê? Porque, por exemplo, esse bloco aqui está em contato com o chão, mas se eu fizer uma força acima desse bloco, ele vai ter mais contato com o chão. Então, consequentemente, ele tem mais atrito. É bem simples. Se eu fizer uma passagem da minha mão na outra aqui, eu tenho atrito, mas se eu pressionar uma mão na outra, vai ter mais força de contato e logo eu terei mais atrito, certo? Então o atrito depende não somente das irregularidades, mas também da força de contato, beleza? Aí, galera, o que que acontece aqui na nossa sequência desse nosso estudo? Bom, na nossa sequência, a gente vai descrever essa nossa força de atrito. Como é que a gente vai descrever ela? Galera, a força de atrito, ela vai ser definida da seguinte forma: força de atrito sendo igual à nossa força normal, que é a força de apoio que a superfície faz sobre o objeto, vezes o coeficiente de atrito. Essa força normal é propriamente a força de contato entre os corpos, beleza? E a gente vê que existem dois tipos de atrito, o que a gente chama de atrito estático e o que a gente chama de atrito dinâmico. Por isso eu coloquei dois coeficientes aqui, ó. O coeficiente estático e o coeficiente dinâmico ou coeficiente cinético. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, pessoal, sobre essa situação que eu estou descrevendo, tá? Imagina que a gente tem um bloco aqui que tenha 10 quilos de massa, beleza? Se ele tem 10 quilos de massa, já vamos marcar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, ele vai ter um peso, certo? E a gente sabe que peso é massa vezes gravidade, então este peso aqui será 100 newtons, certo? Logo, a superfície vai precisar fazer uma força de quanto? Ela vai precisar fazer uma força também de 100 newtons para poder sustentar esse bloco. Esta é a nossa força normal, a nossa força de contato, 100 newtons, certo? E como que ficaria o atrito caso a gente pensasse num coeficiente de atrito estático 0,3 e um coeficiente de atrito cinético 0,2? Bom, ficaria bem simples, né? Porque com o coeficiente de atrito estático, eu calculo a força de atrito estático. E aí esse cara fica assim, ó. Força de atrito estático, FAT, E, igual ao quê? Igual a normal vezes o coeficiente de atrito estático. E esse cara vai ser 100 vezes 0,3. Esse cara vai ser 30 newtons, ok? E como é que vai ficar o atrito cinético? Bom, o atrito cinético eu vou fazer aqui, ó. Força de atrito cinético igual a normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Esse cara vai ser 100 vezes 0,2. E essa força de atrito cinético será quanto? Essa força de atrito cinético será 20 newtons. Tá, mas pessoal, o que que propriamente isso aqui significa? Você encontrar um atrito estático 30 e um atrito cinético 20. Galera, significa o seguinte: quando eu faço uma força aqui, ó, sobre esse bloco,
esse bloco tende a se mover. Então, isso quer dizer que vai surgir um atrito se opondo ao sentido deste movimento. Se ele tem um sentido de movimento para a direita, isso quer dizer que o atrito que vai atuar nele será um atrito aqui, ó. Opa, não peguei a cor. Um atrito orientado para a esquerda. Vai estar aqui o atrito. Pate. Certo? Só que esse atrito, ele não é um valor constante, ele é um valor que pode variar. Por quê? Porque quando eu falo para você assim, viu? Ó, o atrito estático fechou 30 newtons e o cinético fechou 20 newtons, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse atrito estático, ele fala a mínima força necessária para você conseguir fazer esse bloco começar a escorregar. Então, por exemplo, ó, se eu fizer uma força de 10 newtons aqui sobre esse bloco, ele vai sair do lugar? Não, porque ele é menor do que o atrito estático. Aqui, a minha força de atrito, ela vai ser quanto? Vai ser os mesmos 10 newtons, certo? Então, esse cara aqui, você fez 10 newtons, você recebe de volta 10 newtons e você não sai do lugar, beleza? Agora, se você fizer 20 newtons, o que vai acontecer? Este bloco ainda não vai sair do lugar. Por quê? Porque essa força é menor do que o atrito estático. E aqui você vai ter 20 newtons de volta, certo? Você fez 20 newtons no bloco, o chão devolveu 20 newtons sobre o bloco e o bloco vai ficar parado, beleza? Se você fizer 30 newtons, cara, se você fizer 30 newtons, agora você chegou no limite. Chegou no limite, isso quer dizer que, cara, você atingiu o máximo de força que esse atrito consegue segurar. Então, esse atrito, ele se comporta como uma reta. Ele se comporta como uma reta. Professor, o que acontece quando eu extrapolo esses 30 newtons? Quando eu faço mais do que 30 newtons? Quando você fizer mais do que 30 newtons, o que vai acontecer? O bloco vai começar a deslizar. E aí, o que acontece? Quem atuará será o atrito cinético, entendeu? Então, a ideia é a seguinte, sempre o atrito estático define o mínimo de força necessário para que você consiga fazer esse bloco se deslocar. Se você não fizer essa força, ele não sai do lugar. Agora, se você extrapolar essa força, esse atrito acaba atuando em qual valor? Ele acaba atuando no valor do cinético. E aí, cara, para qualquer força que você faça acima de 30, você receberá de volta 20, que é o seu atrito cinético, e o bloco vai começar a deslizar, certo? Então, quando você calcula os dois atritos, para que serve o estático? O estático serve para você falar assim, viu? Se a força for menor do que esse atrito estático, esse bloco nem vai sair do lugar. É essa a ideia. Se extrapolar, o bloco vai começar a deslizar e ele vai receber como atrito o atrito cinético. Beleza? Então, pessoal, nessa nossa situação, a gente vai entrar em alguns detalhes que é justamente sobre a força normal. A força normal em si, às vezes o aluno fica um pouco em dúvida sobre essa ideia. Por quê? Porque ele pensa que o normal é sempre igual ao peso. Por exemplo, ó, eu coloquei um bloquinho aqui de 2 kg. Quanto que é o peso desse cara? Bom, o peso desse bloco de 2 kg é 20 newtons. 20 newtons, certo? Que é o peso massa vezes gravidade. Agora, quanto que vai ser a força normal sobre esse cara aqui? Bom, também será 20 newtons. Professor, então normal é igual ao peso? Não, não, normal não é igual ao peso, não. Por quê? Porque a normal é uma força de sustentação. É a força que o chão precisa fazer para te sustentar, certo? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, imagina que esse bloco tem os mesmos 20 newtons de peso. 20 newtons. Quanto de força o chão vai ter que fazer para sustentar? Aí entra um detalhe, ó. Existe uma força de 10 newtons aqui para baixo. Então, o chão vai ter que sustentar não somente os 20 newtons do peso, mas também esses 10 newtons que você tem aqui para baixo. Consequentemente, esta força normal, ela vai ter que ser um valor um pouco maior. Ela vai ter que ser quanto? A normal vai ter que ser igual a 30 newtons, porque aqui a normal, ela tá tendo que sustentar não somente o peso do cara, mas também tá tendo que sustentar a força que existe em cima dele de 10 newtons. E no próximo caso, ó, se eu colocar aqui o peso de novo, 20 newtons. 20 newtons de peso. Quanto que vai ter que ser a normal nesse terceiro caso? Você vai pensar assim, bom, se tem 20 newtons para baixo, eu preciso ter 20 newtons para cima, certo? Sim, você precisa ter 20 newtons para cima. Ó, se aqui eu tenho 30 newtons para baixo, eu preciso ter 30 newtons para cima. Eu tenho 20 para baixo, mas tem alguém me ajudando, ó. Existe uma força aqui de 10 newtons me ajudando. Então, a normal ela não precisa ser 20, ela vai precisar ser apenas uma normal igual a 10 newtons.
Veja que essa força normal que eu coloquei aqui, ó, tanto no primeiro como no segundo como no terceiro caso, ela foi uma força que gerou equilíbrio. Ó, a gente não sabia a força normal, mas no primeiro caso, ela permitiu com que as forças para baixo fossem iguais às forças para cima. No segundo caso, ela permitiu que as forças para baixo fossem iguais às forças para cima. No terceiro caso, ela permitiu que as forças para baixo fossem a força para cima. Então, ela é uma força de sustentação do teu sistema e nem sempre ela é igual ao seu peso, certo? E tem um caso bem clássico que é muito cobrado sobre essa força normal, que é o caso quando você tem uma força inclinada aqui. O que você vai fazer quando você tem uma força inclinada? Lá na nossa aula de lançamento oblíquo, nós aprendemos uma coisinha. Nós aprendemos a decompor um vetor de força. E aqui o que acontece, ó? Quando você tem um vetor de força e você tem uma angulação, lembra que quando você multiplica pelo seno, você encontra a componente vertical dessa força. Então, eu teria a minha Fy. Essa Fy seria quanto? Seria 0,8 multiplicado por 50, que daria 40 newtons. E quanto que seria a minha Fx? Seria a multiplicação com o cosseno. Vai ficar Fx igual a 50 vezes 0,3, que vai dar 30, perdão, vezes 0,6, né? Que vai dar 30 newtons, certo? Então, o que acontece nesse nosso caso? Ó, observa aqui, ó. Essa força de 50 newtons, parte dela aqui, ó, é uma força na componente horizontal. Ela vale 30 newtons na componente horizontal. E parte dela aqui é uma componente vertical, ou seja, esse cara, 40 newtons. E aí você pergunta, quanto que é normal nesse caso? Ó, se você pegar o peso desse objeto, o peso desse objeto é 50 newtons, né? Massa vezes gravidade, certo? E aí tu pergunta, quanto tem que ser a força normal? Bom, a força normal você tem que pensar que é uma força que equilibra o teu sistema. Então, ó, se você tem 40 newtons para cima e 50 newtons para baixo, a normal vai permitir o equilíbrio desse teu sistema com uma força de quanto? Com uma força de 10 newtons apenas aqui. Aqui, 10 newtons. Beleza? Então, cuidado na hora de calcular essa normal, tá? Porque nem sempre essa força normal ela é igual ao peso, beleza? Então, pessoal, tomando muito cuidado, você vai calcular o atrito, normal vezes coeficiente. Cuidado, nem sempre a normal é igual ao teu valor do peso, beleza? Agora, para a gente concluir essa nossa aula, para a gente concluir essa nossa teoria, eu preciso comentar sobre como vai se comportar a normal quando você está em um plano inclinado. Galera, quando você está em um plano inclinado, a gente vai descrever aqui a seguinte situação. Este objeto que está aqui, ele possui um peso, e o seu peso é vertical para baixo. Está aqui o peso desse cara. Está aqui o peso desse cara, vertical para baixo. E todo plano inclinado possui um certo ângulo de inclinação, que eu vou chamar de θ, esse ângulo de inclinação. E o que eu vou fazer? Ó, eu vou conseguir decompor esse vetor peso em dois fatores aqui, ó, pessoal. Um fator que é um fator perpendicular ao meu eixo, esse é o eixo normal ao plano, e esse é o eixo tangente ao plano. E esse vetor peso, eu vou conseguir decompor ele em uma componente que é tangente ao peso, que eu vou chamar de PT, peso em componente tangente, e o outro que é o peso na componente normal. Peso na componente normal, certo? Como que eu calculo esse peso na componente tangente e esse peso na componente normal? Gente, não é tão difícil fazer uma trigonometria que demonstre que este ângulo que você tem θ ali, ó, ele se replica aqui, ó. Beleza? E aí você vai ter o seguinte, a tua componente PT, a componente peso tangente, ela vai ser o quê? O peso multiplicado pelo seno do ângulo θ. E a tua componente PN tem um detalhe, ó. A tua componente PN, ela é igual à tua força normal aqui, ó, porque a força normal ela vai estar aqui, ó. Certo? E, consequentemente, esse cara vai ser PN igual à força normal e ela vai ser o P vezes o cosseno do ângulo θ. E esse cara eu quero que vocês guardem com carinho.
Toda vez que tu pegar um plano inclinado, você vai descrever uma força que te puxa abaixo nesse plano inclinado e uma força que te força contra esse plano inclinado. Um deles PT, outro PN. PT vai ser peso vezes o seno e PN vai ser peso vezes o cosseno, tudo bem? E aí, galera, isso aqui a gente vai aplicar em algumas questõezinhas, certo? Nossa teoria finaliza por aqui, certo? Só tem mais um detalhezinho, que é o seguinte: esse cara é tão cobrado que eu coloquei aqui na tua questão, ó, que é o seguinte: às vezes o cara vai te perguntar assim, viu? Qual que é o coeficiente de atrito que você precisa ter para que esse bloco não desça esse teu plano inclinado? O teu atrito vai ser aqui para cima, porque ele se opõe ao sentido do seu movimento. Se a força PT te puxa ladeira abaixo, isso quer dizer que a força de atrito te mantém nessa ladeira, certo? E aqui, para você conseguir encontrar esse coeficiente de atrito mínimo, você teria que fazer o quê? Igualar a tua força de atrito aqui, FAT, com a tua componente PT, com a tua componente peso tangencial, certo? Essa força de atrito, ela é normal vezes o coeficiente de atrito, e a componente PT é o peso vezes o cosseno, vezes o seno do ângulo θ, certo? Só que a normal aqui, ó, a gente viu que é o peso vezes o cosseno, então vai ficar assim: peso vezes o cosseno do ângulo θ vezes o coeficiente de atrito igual ao peso vezes o seno deste ângulo θ. Você corta os pesos dos dois lados da conta, você vai ver que para você se manter num plano inclinado, isso não depende propriamente do seu peso, e o seu coeficiente de atrito ele será o quê? O seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Só que seno dividido por cosseno é uma definição trigonométrica, que é a tangente de θ. Então, você vai dizer o seguinte, ó, para o plano inclinado te segurar, é necessário que o coeficiente de atrito mínimo no teu problema, o mínimo necessário, seja um valor igual à tangente do ângulo de inclinação do teu plano inclinado, certo? Se esse coeficiente não for exatamente igual a isso, ou não for, perdão, ele precisa ser pelo menos isso, né? Se ele for maior do que isso, ok. Se ele não for exatamente isso, se ele for exatamente isso, ok. Se ele for abaixo disso, no way. É o coeficiente de atrito mínimo necessário para que o teu sistema fique em equilíbrio. Tudo bem? Ok? E assim a gente fecha a nossa teoria. Hoje eu estou dando uma aula diferente aqui, pessoal. Olha só que fofurinha. Eu adotei um gatinho. E ela passa o dia inteiro no meu colo aqui enquanto eu tô dando aula. Tava preparando a aula e ela encostada aqui no meu colo. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Beijos a todos e todas. Se você gostou da aula, por favor, não deixe de dar seu like. Tchau, tchau, galera.